Olá, aqui é a Luli e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha primeira pintura no Ibis Paint. Eu nunca fiz isso e assim, eu não peguei, essa vez eu não peguei referência, eu não vi tutorial. Então eu simplesmente fiz, eu peguei essa imagem, esse desenho do Scooby-Doo e aí eu criei uma nova camada. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o processo da minha ilustração. Eu gostei muito do resultado, sério. Eu fiz o meu primeiro desenho no Ibis Paint e tem tutorial, ó. Tem vídeo aqui no canal onde eu compartilhei com vocês. E agora tem essa minha primeira pintura e eu gostei muito, gostei até mais. Então, vamos lá. Aqui no caso, eu escolhi uma cor, que foi esse marrom, e eu usei o pincel mais assim, sólido que tinha. Eu confesso pra vocês que quando eu tava pintando, eu fiquei muito em dúvida se esse marrom tava muito escuro pra ele. Mas, conforme eu fui fazendo, eu gostei. Mas aí, o que mais foi complicado nessa parte foi as beirinhas, né? Porque como eu peguei o desenho já feito de referência pra colorir, as bordas não tinha a opção de colocar uma camada embaixo e simplesmente pintar tudo. Então eu tive que de fato pintar e ir recortando a parte da linha para que não acontecesse, né, de ultrapassar. Mas aí o que eu fazia basicamente era dar zoom e nos cantos eu diminuía o pincel, né, para ele ficar bem pequeno, para pegar bem nas bordas. E aí quando era tipo uma parte maior, eu simplesmente deixava o pincel grande. Assim, eu acho que foi bem mais rápido. E, assim, pintura digital, que no caso do Ibis Paint, eu achei muito legal e muito satisfatório de fazer, sério. Eu estou editando, no caso, pelo celular, mas dá para se divertir tanto quanto. E aí eu fui pintando tudo. Essa dúvida, se esse marrom era o marrom ideal para a cor do Scooby-Doo, foi uma coisa que foi aí até o final. Mas eu sabia que eu queria fazer alguns efeitos de luz e sombra. Então eu precisava de uma cor base. E depois que eu tivesse essa cor base, aí sim eu me aventuraria, sabe? Assim, tipo, não sei se deu para entender, mas sim, é uma cor base que eu escolhi. E em cima dessa cor base, eu ia criar outras cores, outros tons base. E aí eu fui seguindo nesse mesmo processo que eu falei para vocês e foi de fato a parte mais demorada, que foi esses detalhes. Quando eu escolhi o desenho, não parecia que ele tinha tantos detalhes assim, viu, gente? Quando eu fui pintar de fato, eu falei, meu Deus, que desenho detalhista. Mas esse detalhe todo que eu fiz, esse cuidado todo que eu tive com a parte da linha, sabe? Com a parte do contorno do desenho, isso acabou me recompensando no final, porque no final do desenho eu acabei conseguindo fazer um efeito que se eu não tivesse feito essa pintura com essa riqueza de detalhe e com esse cuidado de não pegar na linha do desenho, eu não teria conseguido fazer o efeito que no caso vocês vão ver logo mais. E aí eu fui seguindo, né? Teve partes que eu acabei não colorindo, tipo dentro da orelha, mas eu sabia que era porque eu ia usar outro tom, né, de cor que não fosse esse tom de marrom. E eu até fiquei na dúvida, sabe, se eu colocasse esse tipo de cor ó dentro, mas aí por fim eu não coloquei, eu respeitei, porque dentro da orelha sempre é mais claro, né? E aí eu fui para essa parte do queixo, aí, como vocês podem estar vendo, sempre no processo do detalhe, usando uma única cor base. E no caso também outra coisa que eu vou falar aqui, dar dica, se você for desenhar ou colorir ou coisa do tipo, é presta atenção na camada, sabe? Porque no caso isso aí, tudo que eu tô fazendo, eu fiz numa camada acima. Então eu exportei para aí, né, o desenho. E aí eu criei uma outra camada e em cima dessa outra camada que eu fiz isso aí que vocês estão vendo. Então, se eu precisar, e no caso eu consigo apagar o desenho de baixo para fazer o efeito que eu quiser no desenho de cima, sabe? E isso só foi possível porque eu não fiz essa coloração toda em cima da mesma camada. Se eu tivesse feito, aí teria dado ruim, né? Que aí não daria para fazer. Mas aí, no caso, eu já tô no pescoço, quase finalizando a cor base do desenho. E quando chegou essa parte, tipo, ufa, meu Deus, chegou.
E aí eu fui fazendo essa parte do detalhe, mas eu não queria que ele terminasse, tipo, fortão, sabe? Tipo, eu queria fazer um efeito a mais. Então eu fui nessa parte de desfoque. E aí eu fui desfocando só a parte de baixo. Mas assim, eu deixei até pequeno e fui fazendo esse efeitinho bem na base, só pra dar um efeito de, sabe, infinito, assim, como se fosse de pincel. Eu não sei falar o nome, mas é basicamente isso. Depois eu fui catei o pincel aerógrafo, gente. E aí eu peguei um marrom mais claro e fui fazendo esses esfumado mais claro para gerar uma sombra. No olho dele eu escolhi um cinza e fiz tanto no olho quanto no nariz esse efeito de profundidade. E aí eu fui ali no desfoque e fui passando nessa parte para dar essa desfocada. Depois disso eu peguei um marrom bem claro, né, bem mais claro do que eu usei da base, e eu passei em toda a orelha do Scooby-Doo para dar esse contraste. E aí a sombra que eu queria passar aí dentro da orelha dele é uma sombra mais escura, que para mim fez mais sentido. E confesso que ficou mais legal. Então eu fui lá no outro orelha também, fiz isso, né? Fiz toda essa parte de base de um marrom mais claro, diferentemente do que eu usei em todo o corpo. E aí, depois que eu fiz essa parte detalhada, eu vim aí com um tom mais escuro, ó, e eu criei uma sombra. Olha o efeito legal que ficou. Nossa, ficou muito show. Aí tem esse detalhe aqui no queixo dele. Eu peguei um marrom mais claro e passei também. E aí vem a grande parte. Eu catei o pincel assim mais consistente e fui fazendo essas cores. Foi amarelo, né, vermelho, verde, azul, roxo, rosa, um azul claro, um laranja e um amarelo diferente. Depois eu fui na opção arrastar. Fui no pincel de cabelo e fui arrastando na horizontal. E aí eu fui esticando a cor. Olha o efeito que foi dando. Isso que eu coloquei numa camada abaixo da pintura e acima do desenho. E aí eu comecei a fazer o olho, porque eu queria que o olho ficasse em evidência. E aí eu fui pegando e colorindo, né? Mas não tava dando pra me ver muito. Aí eu fui fazendo tipo uma base pra eu entender. E aí, quando eu tirei, ficou assim. Aí eu fiquei na dúvida. Por fim, o que eu fiz, gente? Eu catei o próprio desenho do Scooby-Doo. Peguei lá o pincel, a borracha, né? E aí eu fui e recortei só o olho do Scooby-Doo e deixei só o olho dele aí. Porque eu vi que ia dar muito trabalho eu fazer isso aí. Não precisava, sabe? Não tinha necessidade. Então, eu basicamente fiz isso. Mas aí, que vocês estão vendo, eu ainda tava tentando fazer o olho do Scooby-Doo. Mas aí eu caí em mim e falei, gente, é só recortar. Temos que usar as facilidades com desenho digital, nos dá, não é mesmo? Então eu fui lá, ó, catei a borracha e aí eu fui apagando, aí apaguei ele todinho, só não apaguei a parte mesmo do olho. E aí, cara, ficou muito legal. A própria linha do desenho dá esse efeito de colorido, ficou sensacional. E aí eu fui passando e olha como ficou o resultado da minha primeira pintura. E eu gostei bastante. Eu comecei o desenho, eu não tinha isso em mente. Eu fui fazendo, acabou dando esse resultado. Mas é a minha primeira pintura no Ibis Paint, então ficou muito, muito bom. Eu gostei bastante do resultado. Entre o meu desenho, meu primeiro desenho digital e minha primeira pintura, com certeza eu gostei bem mais da minha primeira pintura. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pretendo trazer mais vídeos assim para vocês, então se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo, gente.